Olá, bom dia. Você que estava acompanhando a programação da web rádio osemeador.org e veio para cá, muito obrigado pela deferência, por estar conosco. Se você chegou agora também, muito obrigado por estar aqui com o Semeando a Boa Nova. Nós estamos iniciando mais um programa, Semeando a Boa Nova, um programa que discute, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Este programa é realizado aqui diretamente dos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador, da cidade de Santo André, em São Paulo. E contamos com a sua participação. Você liga para a gente, 997-666-555, é o telefone celular para você ligar de qualquer lugar. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Se está dentro do Brasil, DDD 11, 997-666-555. Pode também mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou aí mesmo no Facebook, por onde você nos assiste, você posta seu comentário, a sua dúvida, faz a sua pergunta, dá o seu o seu local para a gente saber de onde você nos assiste. Estamos aguardando a sua opinião, o seu comentário. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Este programa é transmitido aqui ao vivo pelas páginas do Facebook Live aqui do Núcleo Espírito Semeador e também do programa SBN, Semeando a Boa Nova, e também retransmitido às 18 horas lá pela web rádio, www.webradio.osemeador.org. Estamos aqui, a equipe Apostos, nos telefones a Suzete, nos acompanhando remotamente, nos comentários e no apoio geral, uma equipe todinha preparada para atender você. O Anderson, o Eros, o Danilo, o Valdecir, o Marinho, o Hélio, a Clarissa, o Fernando, o Flávio e a Juliene. E hoje nós estamos aqui com muito carinho recebendo a nossa companheira, a Graziele Novaes, que é atuante tarefeira aqui do Núcleo Espírita O Semeador. Graziele, bom dia. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente com vocês, muito obrigada. Nós é que ficamos felizes com você aqui, até para falar de um tema tão importante, né, que é os desafios da adolescência, né, na atualidade, da juventude, como é tratar essa molecada, esses jovens de hoje em dia, né, Graziele? Nós vamos falar disso aqui hoje, desafios da adolescência e da juventude na atualidade. E você que está aí nos assistindo, está convidado a responder a pergunta do dia. Como é que você ajuda os jovens? O que é que você faz para ajudar os jovens? Conta pra gente. Deixa a gente saber o que é que você faz para ajudar os jovens. Graziele, a gente, para começar um tema desse, que é tão amplo, né? A gente vai fechar um pouquinho e dizer assim, por que a adolescência é uma fase tão cheia de conflitos, tão cheia de perturbações aí para os jovens, hein? Por quê, hein? A adolescência, ela é um momento do desenvolvimento aqui, né? Em que o sujeito ele vai precisar fazer uma revisão dos anos anteriores para alcançar a identidade adulta. Nesse processo de revisão, então, imagina que você vai abrir um arquivo e você vai encontrar lá todas as suas experiências anteriores. Nós vamos encontrar coisas que nós gostamos e coisas que nós não gostamos. Uhum. E vamos ter que fazer escolhas para definir posteriormente essa identidade adulta. Então, este é o momento de conflito, em que ele vai precisar fazer algumas escolhas e que ele vai entrar em contato com conteúdos de forma consciente e inconsciente que são muito doloridos. Além do processo de luto que o adolescente vive, porque ele está deixando de ser criança, ele perde aquele lugar de queridinho da família, e etc. Quer dizer, em casa, os pais chegam em casa, já arrumou seu quarto, já lavou a louça, já pegou o sapato. Antes não, né? Antes a criança era o queridinho, todo mundo fazia tudo para ela. Então ele vai perdendo alguns lugares, né? Que é normal, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai tendo que deixar para trás alguns privilégios para ser adulto, e que isso vai gerar um certo conflito para ele. Mas será que a minha família não me ama mais, por exemplo? Porque antes todo mundo me pegava no colo, me tratava bem, colocava a comida no meu prato, e agora eu sou obrigada a fazer tudo? Então tem um processo aí de luto que ele vivencia também, que gera bastante conflito, até ele conseguir
atingir essa identidade adulta. Então, ele vai passar por esse momento que a gente chama de fase difícil. Perfeito. Tá? Marinho, bom dia, Marinho, tudo bem? Bom dia, Toribio, bom dia a todos. Marinho, o espiritismo, quando a gente fala de jovem, de adolescente, existem grupos, espiritualmente falando, grupos de espíritos que atendem especificamente esse público, os jovens, os adultos? Tem equipes espirituais para atender esse público em especial? Com certeza, Toribio. Nós podemos imaginar que desde antes do nascimento, já no momento que estamos planejando o nosso retorno ao mundo material, nós estamos sendo acompanhados pelos nossos protetores. E eles são muito bondosos, porque eles trabalham em nome de Jesus, eles trabalham em favor da justiça, vamos assim dizer, divina, em que nós vamos estar caminhando para uma existência em que vamos passar por provas, por expiações. E tudo isso é cuidado com muito zelo, porque a grande preocupação dos amigos espirituais, quando nós chegamos para uma nova experiência aqui na Terra, para uma nova encarnação, é de que nós sejamos bem-sucedidos, né? Nós não podemos imaginar que quando chega o momento de nós passarmos por uma nova experiência aqui, que a gente seja simplesmente jogado aqui. Não, absolutamente, nós somos acompanhados. E como são muitos os amigos, né, com certeza, as fases da nossa existência aqui, nós vamos ter acompanhamentos de acordo com a nossa necessidade. Né? Você não tem a menor dúvida de que, desde o momento que começamos a planejar a nossa existência, nossa nova existência, toda uma assistência espiritual passa a existir que nos acompanha. Perfeito. Até os instantes derradeiros da nossa vida. E em cada momento nós vamos encontrar aqueles que possam nos ajudar naquela fase, naquele problema. Com certeza, nunca vai faltar para nenhum de nós, mesmo quando bebezinhos, a assistência espiritual. Aliás, disse que tem uma equipe, né, do Luiz Sérgio, né, que é um espírito que socorre predominantemente jovens, adolescentes, né, que trabalham com esse grupo de pessoas. Né? Muito bem. Graziele, nós estamos falando aqui do espiritismo. O Marinho deu aí uma bela explicação a respeito do atendimento espiritual. O espiritismo tem algum motivo adicional para ele ter uma preocupação com a questão, para estudar essa fase conflituosa que é a adolescência? Com certeza. Nós precisamos entender que o adolescente é um espírito que está aqui, uma pessoa que reencarnou, certo? Essa pergunta, ela adiciona a primeira resposta, que é a primeira pergunta que você fez. Então, é um momento de revisão das fases do que a pessoa viveu até este momento. Isso a gente olhando do ponto de vista material. Mas se nós formos considerar a reencarnação, né, olhar para esse indivíduo como um ser espiritual, ele teve outras experiências, outras vidas. Então, é um momento de revisão não somente desta encarnação, mas como também das anteriores. Como é que isso se dá? Eu até trouxe aqui uma referência no livro Missionários da Luz, de André Luiz, aí com a colaboração do Chico, né? Ele tem um capítulo todo que ele fala só sobre a epífise. Epífise é uma glândula que nós temos dentro do nosso cérebro, que ela é um órgão sensorial, digamos assim. É como se fosse um terceiro olho, né? Na adolescência, André Luiz explica para nós que a epífise ela atinge o seu ápice de funcionalidade. Tá? E nesse momento, às vezes, por isso que surgem, além dos conflitos que vão ser desta própria vida, ele é como se ele tivesse uma ligação, não é consciente, tá? Ele não vai lembrar de todas as vidas passadas, mas os instintos, a personalidade que é daquele espírito, não daquele sujeito encarnado, vai estar se manifestando nesta fase. Então, às vezes, eu escuto pais, eu trabalho com adolescentes,
não sei de onde que esse menino, que essa pessoa, que esse filho tirou tal comportamento, porque eu acompanho ele desde pequeno e eu não sei de onde que ele tirou isso. Aham. Né? Mas essa família precisa entender que aquele filho que está ali, ele não teve só essa existência. Então ele tem coisas que ele vai trazer que são dele próprio, que não tem a ver com o comportamento daquela família por si só. Uhum. Tá? Muito bem, daqui a pouco nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Eu quero que você conte um pouquinho. Você falou que você trabalha com adolescente, que você vai contar para o nosso ouvinte aí o que é trabalhar com adolescente, porque não deve ser nada fácil. Né? Tá bom. Turíbio, Sim, Marinho. posso acrescentar um pensamento aqui a essa explicação da Graziele? Nós precisamos também lembrar, essa explicação perfeita que ela colocou, talvez fosse bom a gente lembrar o nosso amigo, nosso ouvinte, né? A nós mesmos, né? A gente também esquece as coisas, né? De que um processo de encarnação ou reencarnação não é como que a gente pega um fio e a gente liga na tomada e está pronto. Não é? Existe todo um tempo em que o espírito sai da condição em que ele estava antes de encarnar, entra em contato com o mundo material, através da gestação da mãe, através dos cuidados da criança, né? Uhum. E ele vai devagarzinho se assenhoreando, devagarzinho ele vai tomando conta da sua própria identidade. Somente após o final da adolescência, já na juventude, por volta dos seus 18, 20 anos, né, é que nós vamos poder dizer que aquele espírito chegou por completo. Né? Quer dizer, e nós vamos ver nos princípios aí da antroposofia, que ela sempre nos chama a atenção, de que no mundo inteiro, até os 7 anos, a criança ainda está meio aqui, meio lá. Né? É nos 7 anos que a criança troca a dentição toda, a dentição de leite pela definitiva, né? Depois entra na fase da adolescência propriamente dito, né? Quer dizer, ela vai começar lá pelos 14, 15 anos, trocar os seus hormônios, é quando a menina começa a ter os seus períodos já mais definidos, é quando o menino começa a ter alterações na voz, né? Ou seja, eu não quero me estender muito nessa parte física, mas é passar a ideia de que a chegada de um espírito reencarnado no nosso mundo, ela só se completa ali por volta dos 18 anos. É quando ele pode votar, é quando ele pode dirigir. No mundo inteiro é assim, quer dizer, tem uma sabedoria nessa questão que respeita esse processo, vamos assim dizer. Então, enquanto isso não acontece, é como se ele estivesse saindo de uma condição e vai se preparando espiritualmente neste mundo para poder exercer plenamente aquilo que ele é, aquilo que a Grazi acabou de falar. Exatamente. Né? De que ele adquire a identidade plena dele, com as consciências espirituais anteriores e com as experiências do desenvolvimento dele agora, nessa idade mesmo. Quer dizer, a hora que ele é ele mesmo, que ele se define, baseado no que ele aprendeu aqui, baseado no que ele trouxe, é na juventude mesmo. Então, é muito sensível esse processo. Né? Muito bem. Esse espaço aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa especializada em higienização e de ambientes empresariais e domésticos e trabalha com produtos certificados pela Anvisa para combater o Covid-19. A Cleaning Solutions fica na Avenida Dr. Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Telefone 4437 1414. Repetindo para você anotar aí, 4437 1414, Cleaning Solutions. Também somos apoiados nesse espaço aqui pela Superbanca. Superbanca é onde a equipe aqui do Semeando Boa Nova vai tomar um cafezinho depois do programa. Hoje é o Eros que vai pagar o café pra gente lá. Avenida ali no Jardim, 1168 em Santo André. Telefone 49940443. Repetindo para você anotar aí o telefone da Superbanca, 49940443.
Se você quiser nos apoiar, como fazem a Cleaning Solutions e a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Ganhadores da semana passada, Rogério Quadros e a Regina Mendes, vão retirar os livros aqui no Semeando a Boa Nova, logo após, todos os sábados, após o programa Semeando a Boa Nova, vem aqui no Núcleo Espírito Semeador e retira o programa, os seus livros, após as 9h30 da manhã. Flávio Tolini, bom dia, é um prazer estar com você aqui. É um prazer sempre nosso, graças Flávio, a Deus. a gente sabe que você tem duas, né, adolescentes em casa, né? Duas, missão bem árdua, né? Árdua. Conta pra gente aí como é que é ser pai de duas adolescentes. Olha, primeiro uma satisfação, né? Um prazer, né? Deus ter concedido nessa oportunidade encarnatória essa bênção, né? De ter filhos e de passar por esse aprendizado que é ímpar. Porém, ontem, quando nós nos preparávamos para vir no programa, eu fiz uma entrevista com as duas, né? Para entender o tema do programa e qual seria o maior desafio dessa juventude. E gozado que a resposta, né, foi a mesma pelas duas, que é o processo de aceitação junto à sociedade. Tanto a Isabela quanto a Ana me comentaram que hoje a maior dificuldade que o jovem encontra é a possibilidade de ser aceito. E essa dificuldade é dos tempos atuais, muito mais do que em outras épocas, em virtude de tudo que a internet, tudo que o meio social digital vem colocando como uma imposição para esse grupo. Uhum. Então nós percebíamos que a aceitação envolve vários aspectos, né? Ser uma pessoa articulada, ter uma beleza, né, que surpreenda perante o grupo que trabalhe, porque quando ele tira uma foto, ele não quer que a imagem dele seja natural. Então sempre tem uma necessidade de um filtro, de acrescentar algum retoque, e isso não reflete na vida atual. E esse conflito é muito grande, e esses jovens acabam entrando em processos de tristeza, depressão, isolamento, muita vergonha. Eles têm uma dificuldade incrível, muitas vezes, num relacionamento social, num pedido, às vezes, numa lanchonete, de se apresentar para o garçom, de fazer alguma solicitação, nas relações humanas, presenciais. Então eles têm uma facilidade, porque eles estão atrás de uma tela, e de se relacionarem desta forma. Mas, na atualidade, a gente percebe que existe um distanciamento das pessoas, né? Uhum. Até no seio familiar. Eles muitas vezes conseguem fazer um parabéns, uma felicitação para um membro da família de forma virtual, mas encontram uma dificuldade imensa de fazer isso de maneira presencial. Quantos anos elas têm? Uma 17 e outra 14. Muito bem. Flávio, aproveita que você está falando para a gente, conta para a gente como é que nós estamos aí nas redes sociais. O Flávio Tolini, ele monitora toda a rede social, está acompanhando o que você está dizendo, o que você está postando. Se você está abrindo uma sala de vídeo aí, chama os seus amigos, o Flávio está acompanhando tudo isso aqui. E aí, Flávio? Queria mandar um abraço para o Hélio Delanossi, que hoje não está presencial, né? Mas ele disse que está positivo e operante através das redes sociais. Ele está aí com a gente, não está aqui fisicamente. A Ivana Galindo, um abraço carinhoso para a Márcia Souza, o Osmar Mota, a Neide Menezes, a Santa Paroles, a Terezinha, a Eunice, o Eduardo Patrício, a Leila Velar, o Wilson da Silva, a Adriana Diniz, Marisa Muraro, Luísa Vera e a Ivone Meloni. Muito obrigado por vocês que estão aí nos ajudando a construir aqui o Semeando a Boa Nova. Graziele, você falou aí a respeito do seu trabalho com adolescente. A gente sabe que você é uma psicóloga, você é mestre, né? Concluiu o curso de mestrado na área de psicologia, e a sua dissertação no mestrado foi a respeito de jovem adolescente, não foi? Sim, desde a graduação eu pesquiso adolescência. Adolescente. Então você é a pessoa certa para falar com isso, né? Desde a graduação eu pesquiso adolescência, eu fui trabalhar no serviço de adolescentes. Então, atendo adultos, enfim, mas o meu foco maior sempre foi o atendimento ao adolescente. Então, conta então pra gente aí, dá uma dica para os pais, para as mães aí, a respeito dos conflitos, porque a gente percebe que muitos são os conflitos que surgem quando o adolescente toma decisões diferentes daquilo que
é esperado para ele, né? Por exemplo, ele tem lá as companhias que a família reprova, estilos de vida diferentes, a questão ideológica, né? Tem uma ideologia social, uma ideologia política diferente do que aquilo que a companhia, que a família trabalhou para ele, etc. E tal. Como é que a família do jovem deve lidar, deve trabalhar com essa situação para evitar o distanciamento do jovem e deles, da família? Então, Distanciamento afetivo, né, evidente. Algumas dessas coisas já foram ditas. O Marinho falou que é um momento muito sensível, né? E o Flávio falou dessa necessidade de aceitação. Não vamos esquecer, então, que este sujeito, esta pessoa, ela está indo em busca da identidade própria. Nós, pais, eu me incluo, que eu também tenho filhos adolescentes, a gente tem o hábito de planejar coisas para os nossos filhos. Isso é saudável? É, até certo ponto. Porque chega um momento que ele vai se manifestar como sujeito. Então, ele já vai ter as próprias vontades, tendências, né? Vai querer fazer as próprias escolhas. Como é que isso é feito, então? Você não vai deixar ele fazer tudo o que ele quer, até porque, como o Marinho colocou bem aqui, ele não está pronto ainda. Ele não tem essa condição de sair tomando as decisões sozinhos, né? Então, é preciso muita tolerância, muito amor e paciência para fazer esse manejo entre aquilo que é certo, né, e aquilo que ele gostaria de fazer. Então, tem que ter jogo de cintura. O adolescente, ele é muito julgado, né? Ele se sente oprimido, ele acha que as pessoas não estão entendendo o que ele está querendo dizer. Então, a gente precisa ter esse olhar mais amoroso para o adolescente, que, de fato, até para os pais, é uma fase difícil de lidar com os filhos, né? Por falta de conhecimento, de entender o que se acontece nesse período da vida, né? Os pais, às vezes, que esquecem que também já foram adolescentes um dia. Né? A gente vai avaliar o nível de gravidade disso. Se for algo muito grave que vai colocar ele em risco, em vulnerabilidade, os pais vão ter que ser mais incisivos de fato. Ele não vai deixar com que algo grave aconteça. Agora, você vai avaliar se é algo que você entende, que talvez ele já tenha condições, dentro de uma perspectiva, né, mais assim, tranquila, que ele possa fazer alguma coisa, vai deixando, vai observando, sabe? Deixa ele atravessar sozinho a rua, mas fica olhando lá da esquina. Então, não vou dar a mão para ele atravessar, né, num sentido simbólico, mas eu vou monitorar aquilo, né? Então, hoje a gente tem alguns recursos que podem ajudar. Tem um celular, a gente vai acompanhando e vai vendo como é que ele lida com algumas questões. Então, a gente vai avaliar a gravidade. Mas é importante deixar ele ter esse protagonismo, porque é esse protagonismo que vai preparar para que ele possa ter uma vida adulta mais plena. Agora, esse tema é um tema interessante porque o adolescente, o jovem, ele não... de atendimento online aí, um call center, é um jovem que vai te atender. Normalmente, né? Sim, é um adolescente jovens que vai te atender. Quando você vai fazer uma consulta médica, normalmente lá quem está atendendo no consultório lá é um adolescente, normalmente, não é uma coisa taxativa, mas normalmente tem lá um jovem. Então, quer dizer, os jovens fazem parte da sociedade, né? E a sociedade convive com eles. Agora, aí vem a pergunta que eu queria que você contasse para a gente como é que é. Tecnicamente, a gente diz que a adolescência vai até o quê? 17 anos, 18 anos, não sei quanto. Tecnicamente. Não, tem pontos de vista diferentes, mas são questões estratégicas de saúde pública. Para a Organização Mundial da Saúde é dos 10 aos 20. Dos 10 aos 20 é exatamente, adolescente. Mas adolescência. A gente está falando aí... mais geral, dos 10 aos 20. Então, a gente está falando aí que a adolescência agora vai até os 27, 28 anos. Como é que é isso? Conta tem pra estudos gente. Que já falam até os 24, por questões culturais e maturacionais. Já tem estudos que mostram que até os 24 anos o nosso cérebro ainda está num processo de formação, a questão de tomada de decisão, de ser muito impulsivo. Até essa fase ainda tem algumas pessoas que apresentam essa dificuldade. Então, tem pesquisas que já sugerem aumentar esse período. Tem algumas pessoas que são contra, estão a favor. Essa é uma questão cultural, vai depender do lugar que ele nasceu, da cultura, da condição socioeconômica. Eu conheço adolescentes de 16 anos que já trabalham e pagam aluguel. Então,
é muito relativo isso, né? Perfeito. Viu, Turibu? Mas, É Flávio. importante a colocação da Grazi, a questão cultural é muito importante, porque você vê os jovens europeus, eles têm uma cultura que, assim que eles concluem o ensino fundamental, parece que existe uma quase obrigatoriedade deles procurarem De sair. uma independência, saindo do próprio lar da família, né, e tendo uma condição de vida própria. Nós aqui no Brasil, principalmente, a gente vem nas famílias de classe média ou classe média alta, tal, tendo uma tendência até inversa, né? Cada vez mais trazendo esse jovem, e nós temos um jovem adulto ainda, né, morando, dependente, né? E uma dependência até, inclusive, às vezes, não saudável. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você comentou, né, o caso das minhas filhas, a gente tem uma preocupação de incentivar, né, esse processo de independência, desse encorajamento, desse empoderamento desse jovem, para que ele consiga tomar as suas próprias decisões, né? Então, os pais, de uma maneira geral, os tutores, têm que procurar promover esse estímulo ao jovem do encorajamento, porque na nossa época, né, como você comentou, eu também comecei a trabalhar muito cedo, desde os 15 anos de idade, e as pessoas nos dias atuais colocam isso até como uma condição impeditiva, os termos legais Sim. não permitem, né? Então a gente precisa ter um equilíbrio, né, uma linha muito tênue entre essas questões de transformar esse jovem num pré-adulto e uma condição adulta para esse fortalecimento. Na dimensão filosófica, religiosa, a gente também tem que deixar ele confiante, né, na assistência, no amor divino, que ele vai estar sendo amparado, como o Marinho mesmo disse, em muitas circunstâncias da vida, né? Não só o olhar amoroso dos pais, dos seus tutores, mas também esse olhar de Deus para com esse indivíduo que vai promover uma vida especial, individual, criando um novo núcleo, né, familiar e tudo mais. O que você está sugerindo é que a família ajude a construir a adolescência, né? Turíbio, essa confiança que o Flávio está falando, ninguém nasce com confiança. A confiança é uma coisa que a gente adquire por meio de experiências. Então você precisa deixar com que ele tenha experiências para que ele possa adquirir essa confiança. Se você protege demais, ele não vai ter repertório. E aí ele não vai conseguir atuar com mais confiança. Claro que cada família, não existe uma receita de bolo pronta. Cada família vai fazer a sua própria avaliação da sua forma. Né? O que pode, o que não pode, mas não pode super proteger, porque senão ele não adquire esse repertório de confiança e aí ele não consegue caminhar deslanchar. sozinho. Exatamente. Marinho. Turíbio, eu queria aproveitar esse momento aqui das colocações para nós inserirmos um outro elemento que, na minha maneira de ver, complementa toda essa complexidade que nós estamos colocando aqui, que são a questão das influências. A questão principalmente, e quando falamos em influências, eu não estou me referindo apenas à influência dos encarnados com que o adolescente convive, mas também as influências espirituais. Porque, como nós somos espíritos, né, nós não vamos imaginar que as influências espirituais que nós recebemos vão acontecer só depois que tiver um adulto. Não, elas acontecem sempre. Né? É claro que quando nós temos menos defesas, as influências espirituais tendem a ser melhores, ser boas, porque os espíritos cuidam da gente como os pais cuidam da gente quando a gente é pequeno. Mas à medida que nós vamos nos inserindo plenamente na vida material, na vida corpórea, nós vamos passando a receber essas influências. E eu queria aqui fazer uma comparação, usar aqui uma metáfora. Né? Usar uma metáfora que é mais ou menos o seguinte: nós, pais, né, temos que colocar nos nossos filhos, dar para os nossos filhos uma caixa de ferramentas. Né? Vamos imaginar a caixa de ferramentas como valores morais, como valores éticos, né, e espirituais também. De tal maneira que, à medida que aquele jovem vá caminhando pela vida, ele tenha as ferramentas que ele possa usar para fazer as escolhas dele. Então nós estamos falando, que a gente fala de valores mesmo aqui.
né? Aquela expressão que, de uma maneira mais comum, a gente usa, que é o berço, né? Quer dizer, essa criatura, ou essa criança, ou esse jovem tem berço, né? Estes valores, esta caixa de ferramentas que a gente, né, municia os nossos filhos, é o que vai ajudá-lo a vivenciar estas experiências, as buscas que foram colocadas aqui, e fazer as escolhas com mais segurança. Eu tenho uma história pessoal de um dos meus filhos, o mais novo, que num determinado momento da vida dele, ele começou a receber uma influência espiritual tão intensa, mas tão intensa, voltada a gente não quer passar aqui uma ideia de preconceito, né? Mas os fatos também precisam ser colocados, né? Ele começou a desenvolver uma fixação mental tão grande por uma determinada banda de rock, desses rocks pesados, aquelas imagens que sai sangue da boca, aquelas coisas todas, né? Que ele não pensava em outra coisa. E um dia, um amigo nosso, uma amiga nossa mais precisamente, ao visitar a nossa casa, ela vidente, ela visualizou o tipo de entidade espiritual que estava assediando aquele jovem. Este meu filho, o mais novo deles, estava aí com seus 14, 15 anos quando isso aconteceu. Ela ficou tão impressionada, que falou, ele está precisando de um tratamento espiritual, porque ele está sob uma influência pesada nesse tipo de coisa. Tá certo? Bom, o que aconteceu? Quando nós pusemos o nome dele nas nossas reuniões mediúnicas, para que ele pudesse ser assistido, para que pudesse... Aquela entidade ou aquele grupo se manifestou na nossa reunião mediúnica. E dizia para mim, sabe, não adianta você brigar, porque ele é meu agora. Você não vai conseguir tirar ele de mim mais. Né? Veja o que significa a influência espiritual, né? Por uma escolha que ele fez, que talvez nós ali atrás tenhamos falhado, e não dá a ele a ferramenta certa para que ele pudesse fazer uma boa escolha. Uhum. Então, gente, os pais, nós, pais, né, precisamos ter muito cuidado, principalmente nessa fase inicial, até os 7, 8 anos, para que a gente possa ensinar determinadas coisas para as crianças, a noção do certo e errado, do bem e do mal, o que é o sentimento, o que é o amor, o que é a caridade. Nós precisamos mostrar os caminhos, né? Porque essa é a idade que eles absorvem com mais facilidade isso. E isto vai servir para o resto da vida dele como a caixa de ferramenta que ele vai usar para poder se trabalhar. Muito bem. Flávio, como é que nós estamos nas redes sociais aí, Flávio? Conta pra gente. O pessoal está participando aí ou não? Participando bastante. Eu já falo, não complementando, né, mas um exemplo que eu uso sempre nas nossas preleções e tudo, se essa caixa de ferramenta que o Marinho menciona é como que um relicário que armazena coisas sagradas, né? E no momento necessário, esse jovem vai ter a capacidade de usar essas ferramentas que são divinas para que eles possam tomar decisões mais assertivas. Na interação dos nossos ouvintes, a gente percebe que alguns adultos, né, se manifestaram dizendo das dificuldades que eles encontram. Até uma das nossas ouvintes, a Verônica, diz que ela tem um problema com relação à obesidade e tudo, né, e ainda os outros jovens intensificam, né, essa sua dificuldade de enfrentamento da sua aceitação. Então, realmente é uma luta constante, né, do jovem para com ele mesmo e da influência exterior. Não só a influência espiritual, mas também essa influência material. Um abraço também para Elisete Leandrini, que está aqui nos assistindo, e a Mônica menciona que na tratativa e no processo educacional desses nossos jovens, eles precisam de uma audiência e uma presença afetiva, né, onde tem a qualidade, para que traga para eles mais confiança e aos poucos eles irem se formando num comportamento próprio, né? Então as pessoas estão realmente muito atentas a todas as nossas colocações. O nosso muito obrigado aos nossos ouvintes e pedindo para que um programa na qualidade do assunto do dia de hoje seja compartilhado nas suas redes sociais, convidando as pessoas para conhecer o Semana Boa Nova. Muito bem, tá aí. Nós estamos falando hoje sobre desafios da adolescência, da juventude, na atualidade. Desafios da adolescência. Diz pra gente como é que você faz para ajudar os jovens.
Conta pra gente aí. Graziele, como é que você faz para ajudar os jovens fora da tua vida profissional como psicóloga? Acho que respeito, Aham. né? Dá para eles essas oportunidades de, como eu falei, de protagonismo, de poderem fazer coisas, escutando as ideias dele, viabilizando algumas coisas, que às vezes eles precisam de algumas ferramentas, não só ferramentas espirituais, morais, mas coisas concretas para realizar algumas coisas no dia a dia. Então, sempre estar atento às atenções, às necessidades desse adolescente. Eu acho que são formas... uma coisa que eu sempre escutei, às vezes quando eu conheço alguém pela primeira vez, e a pessoa pergunta o que eu faço. E aí eu falo que eu trabalho no ambulatório de adolescência, que eu cuido de adolescentes. A pessoa fala assim, nossa, mas... coitada de você, né? Você deve sofrer, porque adolescente é difícil, porque, né? Sempre ouço comentários pejorativos em torno do adolescente. Acho que então, a primeira coisa que a gente precisa entender é respeito, né? Com o adolescente. E eu estou tão envolvida com adolescente, é difícil separar, porque eu tenho 3 adolescentes em casa. Claro, diferente, é lógico. Trabalho com adolescentes, então o tempo todo eu estou fazendo alguma coisa, mas acho que assim... E é voluntária aqui do cemitério. Eu sou voluntária, né? Então o adolescente... Olha lá, o Valdeci está falando o que lá, Valdeci? Tem 3 em casa. Tem 3 adolescentes na casa deles, porque o Valdeci é esposo da Graziele, viu, gente? Só para vocês saberem. Assim, o adolescente, ele, como a gente disse, ele não está pronto. Então, ele tem uma necessidade de ter alguém que ele possa recorrer, que ele possa dar atenção, que ele possa... Sabe aquela coisa, mãe, você está aí? Tô. É bem por aí. Então, ele pode ser a mãe, pode ser uma outra figura, um amigo, um familiar, uma figura que seja, né, importante para ele, mas ele tem essa necessidade. Acho que a atenção é importante, porque ele fala assim, para isso eu sou criança, mas para aquilo eu já sou adulto. Né? Eles queixam muito disso, que os pais não sabem fazer essa conta, né? Mas isso é verdade, isso não é uma mentira. Então, assim, eu acho que está disponível. Agora, disponibilidade. Mas deixa eu complicar um pouquinho mais essa pergunta tá aí, bom. porque tem algumas situações que são bastante mais complicadas do que o simples a simples dificuldade, o simples momento de decisão por coisas do dia a dia, né? O jovem não sabe corresponder, como o próprio Flávio falou, talvez não saiba como acolher alguém pessoalmente, conversar com um adulto, etc. Tal. Mas e quando os pais percebem que os problemas do adolescente, daquele adolescente ou dos adolescentes com os quais eles convivem, estão ficando mais sérios? Problemas do tipo envolvimento com drogas, tendências suicidas. Como tratar isso? Como a família trata esse tipo de coisa? Acho que a primeira coisa, antes de falar de uma parte mais técnica, né, é não julgar. Né? Por que você fez isso? Eu te dei educação. Não tem necessidade. Esse tipo de frase, esse tipo de atuação, ela não vai contribuir, vai fazer com que ele se afaste mais e gere revolta. O segundo ponto é buscar apoio. Que tipo de apoio? Todo o apoio que você puder, que você tiver condições. Apoio espiritual, apoio na casa espírita, ou se você não for espírita, na tua religião, e apoio profissional. Então, se passou do escopo dos pais, que eles não vão dar conta, você tem que buscar ajuda para poder lidar com essas questões. Então, não pense que você vai conseguir bancar sozinho uma situação de drogas ou de uma depressão grave, uma tentativa de suicídio, porque dificilmente sozinho esses pais vão dar conta. E apoio, inclusive, dos demais familiares que puderem ajudar nesse momento. Dar um apoio. Dar um apoio, enfim. Agora, todo mundo. Marinho, você queria falar? Não, eu ia falar para você, porque evidentemente a gente está tratando dos extremos, né? Um jovem que está indo para o suicídio, etc. Tal. Mas tem situações daquela chamada rebelião, né, da adolescência, né? Quando a gente vê isso muito acontecendo, principalmente num momento perturbado, como a nossa sociedade está doente como um todo, né? A gente vê isso dia a dia, né? Então alguns jovens são bastante radicais, né, em relação a tudo isso, né? Tem alguma explicação para esses jovens serem mais propensos ou
para eles serem atraídos por ideias mais radicais, etc. O que os pais devem fazer? Tem alguma razão para isso? O que os pais devem fazer para orientar esses jovens? Então, olha, eu queria pegar um pouco do que o Marinho falou, né? Hoje nós devemos preparar os nossos filhos para ele ver um conteúdo inadequado, porque nós não vamos conseguir controlar a mídia, as redes sociais, as coisas aparecem, sem você querer ver, ela aparece para você, no seu celular. Para ele ver um conteúdo, qualquer coisa que seja, e ter ferramentas para avaliar se aquilo é interessante para ele ou não, bom ou não. Mas, como eu falei, as atitudes reivindicatórias nessa fase do desenvolvimento, elas são extremamente comuns, elas são uma espécie de ensaio para que depois, inclusive, esse adolescente assuma postos mais importantes na vida adulta. De que maneira você pode avaliar se isso vai ser prejudicial ou não? Como eu falei, tem uma questão de gravidade, se ele vai correr algum risco de vida ou não. Uma outra questão é se, de fato, esse adolescente faz isso com muita frequência. Então, a gente vai ver frequência e intensidade. O Marinho comentou a história do filho dele, né, que é uma fixação. Então, quando a gente percebe que aquilo tá ficando muito intenso, é uma fixação de fato, a gente precisa olhar para aquilo, para essas ideias radicais. Você vai precisar olhar para isso, conversar, orientar, de repente fazer uma psicoterapia mesmo para entender o que está acontecendo, pedir um suporte profissional, espiritual, enfim. Agora, tem certas situações que ele faz, mas depois passa, né? Não é frequente, ele faz de vez em quando. Esse de vez em quando, se não tiver um risco de vida, é comum e é esperado nessa fase. É o tal ensaio que eu estou dizendo, né, para esse protagonismo. Agora, se for uma coisa muito intensa, muito exacerbada, que você vai entendendo que aquilo não vai passar, é muito frequente, aí a gente precisa, de fato, mesmo que não seja uma situação de álcool, né, de drogas, de suicídio, a gente vai ter que olhar, você vai precisar buscar ajuda também para entender o que está acontecendo com esse adolescente. Ok. Tem algum momento em que os pais que podem considerar como, chegou a hora de buscar ajuda? Tem algum momento especial? Quando isso gera um transtorno, tanto para o sujeito quanto para a família. Esse é o momento. Tá. Você começa a perceber que aquilo está virando um incômodo, um transtorno, aí você precisa buscar ajuda. Ok. Bom, a gente vai fazer uma paradinha aqui no Semente da Boa Nova, para que a nossa equipe técnica possa fazer as inserções comerciais, etc. e tal. Mas eu vou deixar uma pergunta para você responder no nosso retorno, que é uma outra questão bastante contundente quando a gente fala da adolescência, que é a questão da religião, né? Porque às vezes o adolescente segue uma religião diferente daquela que é normalmente praticada pela família, etc. e tal. E a gente diz assim, não, tem que deixar ele a escolher, etc. Tal. Outros falam assim, não, o pai e a mãe tem que levar lá para a religião dele. Bom, a gente quer saber como a família deve reagir quando o adolescente não se interessar por qualquer religião ou escolher uma religião diferente daquela que a família normalmente segue, tá? Você vai responder isso já para a gente. Você que está na nossa audiência aí, responde para a gente aí, o que é que você faz para ajudar os jovens na atualidade? Conta para a gente, nós estamos querendo saber disso, tá? E lembrando você que esse espaço aqui do nosso programa Semana da Boa Nova tem o apoio da Torcisão. A Torcisão é uma empresa que trabalha com infraestrutura e com a construção civil. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, procura na internet Torcisão sem o tio, evidentemente, e com Indy de Indústria, www.torcisão.ind.br. Sábado que vem, Anderson Vespa vai estar com a gente aqui falando sobre harmonia familiar. E hoje está a Graziele Novaes falando dos desafios da adolescência. E todo mundo que nos contata concorre como um brinde a um livro espírita, gentilmente doado pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Voltamos já já. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você está ouvindo seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Muito bem, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, diretamente aqui do Núcleo Espírita O Semeador, e hoje com temas desafios da adolescência. Contata a gente aqui, diz o que você está achando do programa, dá a sua opinião, liga pra gente. Telefone 997-666-555. Vou repetir para você anotar aí. 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Se está no Brasil, DDD 11. Liga pra gente que nós estamos aguardando o seu contato. Se você nos acompanha aí pela rede social, também pode mandar o seu comentário também, fazendo um post aí na nossa página no Facebook. Muito bem, a Graziele Novaes é a nossa convidada de hoje. E antes de eu passar para ela, Flávio, como é que nós estamos nas redes sociais? Conta pra gente. Eu tô vendo que o pessoal tá fazendo bastante comentário, né? Olha, o que nos dá uma alegria muito grande, né, que a interação do nosso ouvinte não é um simples oi ou um bom dia, é a participação realmente. A gente tem o agradecimento, obviamente, de todas as pessoas, mas a Clarice fez um comentário muito interessante, né? A Clarice Aparecida Leite, que ela dialoga sempre, muitas vezes parece que esses jovens não nos ouvem, mas ela sabe que certamente ele lembrará um dia o quanto nós nos amamos esses jovens e queremos o seu bem. É o que a gente fala daquela sementinha, né, que é plantada. Naquele instante, daquelas conversas, dos ensinamentos, pode ser que não germine, mas no futuro e no momento certo, isso vai acontecer. A Valquíria Santana também comenta que lá na nossa Bahia, né, nós ajudamos um tipo de jogar bola, né, torneios, e aí ajuda muito vários times, é bem legal. Então promover também essa condição da coletividade, dos grupos, isso também é muito importante. Ouvintes agradecendo o livro, que adoraram, né? A Claudete Pressetti, que recebeu o livro, que também na semana retrasada foi sorteada, e todas as pessoas também, Turíbio, estão parabenizando uma palestra que você realizou ontem na Serra das Fraternidades, numa sexta-feira, estão aqui colocando um elogio para você também. As pessoas só sabem ver as coisas boas dos outros, né? Obrigado.
Muito bem. Nós estamos aqui com a Graziele Novaes hoje falando sobre os desafios da adolescência. Grazi, eu tinha deixado uma pergunta para você, mas conta pra gente aqui. A gente escuta tanto fala de sementeira. O que é o projeto Sementeira? Conta pra gente o que é isso. Onde é? O que faz? Projeto Sementeira mexe com semente de flores, essas coisas? Não, as sementes são outras. São outras sementes. É outro tipo de semente. O projeto Sementeira, né, é um projeto que trabalha com crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem. Então, ele faz as intervenções, né, a gente faz toda uma avaliação e intervenção para auxiliar esse jovem no seu processo de aprendizagem. Tá? Então, é um projeto que fica aqui no Núcleo Espírita. É aqui mesmo, é no aqui Núcleo Espírita mesmo. Semeador. Agora nós estamos no meio de uma pandemia, os atendimentos nós temos realizado online. Né? A gente viu todas as condições aí para fazer esse acompanhamento online. E quanto custa isso? As pessoas pagam quanto para ter esse atendimento com as crianças aí? Não pagam nada. Custa só a força de vontade de trazer os filhos aqui e o desejo de ver essas crianças em condições melhores. Financeiramente ele não tem custo algum. Ele tem um custo, mas esse custo não é pago pelo usuário. E os trabalhadores são predominantemente voluntários, é isso? A maioria dos trabalhadores são voluntários, né? Eu sou uma delas. Nós temos aí uma equipe, né? Psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, enfim, uma equipe para fazer essas intervenções com as crianças. Então é inevitável, né? A pergunta agora é inevitável, né, Marinha? Não custa nada. E todo mundo trabalha de graça, quem paga? Como é que isso... Como é que nós temos o projeto Turíbio, que é mantido aqui pelo semeador, as intervenções, a grande maioria, são feitas por pessoas de boa vontade, especialistas de boa vontade, como a Grazi e outros colegas dela, que são especialistas no assunto, dedicam algumas horas por semana. Mas o projeto também tem gente de tempo integral que é remunerado. E o projeto está de pé hoje graças às doações que nós recebemos de pessoas de boa vontade. Né? Que legal. Nós temos pessoas de muito boa vontade que são sensíveis à questão da educação da criança, sensíveis à situação da criança, que normalmente é da periferia, que os pais não têm recursos para fazer um tratamento adequado na rede particular, pagando, né? Então, essas pessoas contribuem aí com quantias que permitem que nós mantenhamos funcionando e no ar um projeto dessa natureza. Ótimo. Então, a gente quer aproveitar para agradecer a esses corações generosos que, sensibilizados com o projeto, estão sempre nos apoiando. Que bom, muito bem, parabéns pelo trabalho, pelo projeto que vocês se envolvem com ele aí. E se alguém quiser continuar colaborando, nós temos depois, no final do programa, o banner que dá as coordenadas, né? E além disso, um site, né? Nós temos um site muito só bom. para o projeto. Como é que é o site? Só para o projeto. É www.sementeira.org.br www.sementeira.org.br. Lá tem todas as coordenadas, os profissionais, os métodos de trabalho, os critérios e também como ajudar. Uma dica para você, uma sugestão, passa lá, conhece para depois você tirar suas conclusões, você vê que obra maravilhosa é essa. Graziele, eu tinha deixado uma pergunta para você, como é que a família deve reagir quando o adolescente não se interessar por religiões ou estiver numa religião diferente daquela religião que a família normalmente trabalha com ela? Olha, aqui eu penso que é o bom senso, Turíbio. Normalmente as famílias tendem a ensinar a religião predominante daquela família para aquela criança, para aquele adolescente. Mas depois de tudo que já foi conversado aqui, já deu para entender que o adolescente ele chega no momento que ele quer fazer as próprias escolhas. Essa reivindicação da religião às vezes acontece até para testar estes pais. Né? Muitas vezes ele quer testar este amor, ver será que vocês vão gostar de mim mesmo se eu não for espírita, se eu não for dessa religião? Então é um momento que às vezes acontece isso, ele se afasta, depois quando ele estrutura essa identidade, ele pode até voltar a frequentar a mesma religião dos pais, porque ele já venceu esse processo. Tá? Mas, acima de tudo, eu acho que é através do exemplo.
né? Então, assim, até certa idade, eu sou a favor que se a família tem uma religião, principalmente na infância, a criança vai falar, não quer ir, você tem que levar, até porque você não vai deixar ela sozinha em casa. Você vai levar. A adolescência ali tem a adolescência inicial, média e tardia. A inicial, ainda sou a favor dos pais ainda forçarem um pouquinho a barra, porque ele é muito novo, ele tá na fase de transição, ele tem ali 11, 12, 13 anos, né? Vamos tentar conversar, e às vezes ele vai vir meio emburrado, mas vai vir. Agora, da média para tardia, eu acho que aí é um momento delicado, que deve ter muita conversa, muita paciência, e acima de tudo, religião a gente vive pelo exemplo, né? Por exemplo, eu tenho essa experiência na minha casa. Eu ensinei meus filhos dentro de uma religião. Depois eu conheci o espiritismo. Eles estão nessa religião até hoje. Naquela. Na outra religião que eles foram ensinar. Depois eu conheci o espiritismo, gostei e fiquei. Ok? Eu não estou forçando uma barra para eles virem para o espiritismo. Mas todo domingo a gente faz o evangelho no lar. Então é pelo exemplo. Nós convidamos, né? Quer participar? Às vezes participa, às vezes não participa. Mas a gente convida, está na hora do evangelho, nós vamos fazer o evangelho. Quando participa, a gente adora, óbvio, é maravilhoso. Mas se não, também não tem força, não tem reclamação, a gente deixa, porque eles têm a religião deles. E se não está causando transtorno, está tudo certo. A gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Ele é um outro ser, ele tem livre-arbítrio, ele já tem esse direito de escolha. Agora, isso até uma certa idade, a gente tem que avaliar isso daí. Agora, Graziele, você falou uma coisa interessante, você disse assim, a gente não força, né? Até porque seria um contrassenso, né? Exatamente. Falando, não, tem que ir lá, não é assim. Aí ele vai ficar com mais birra ainda, que ele não vai querer. Mas especificamente em relação ao espiritismo, qual que é a importância de um jovem e da família frequentarem uma casa espírita? E como agir nesse momento em que as casas estão, por uma questão de segurança sanitária, fechadas, né? Qual a importância e como agir nesse momento? Ok. Eu penso que a pandemia ela veio para dar luz a muitas das nossas deficiências. Porque, em geral, não só em relação à casa espírita, pensa-se que a obrigação de ensinar o evangelho para os filhos é da casa espírita, e não é. Essa obrigação é dos pais. Agora, na pandemia, isso ficou muito claro. Porque não tem casa espírita, está fechada. E aí, ele vai aprender o evangelho aonde? De quem que é essa obrigação? É em casa, mas não é que é agora, sempre foi. Né? Essa responsabilidade é da família. O centro espírita ele vai auxiliar as famílias a fortalecerem este jovem em relação à sua espiritualidade, ao ensino do evangelho. Então a pandemia veio e agora? Eu faço o quê? Não tem centro. Você vai fazer o que era para estar fazendo antes da pandemia. Feito não agora. Né? Não agora. Deve ter começado antes. Exatamente. Então ela veio para dar luz a isso. Quer dizer, quando não tiver casa espírita, quem vai ensinar o evangelho? Somos nós. Muito bem, você que está com a gente aqui, nós estamos falando sobre adolescência, desafios da adolescência, dos jovens, desse momento que a gente está passando na atualidade, né? Então, liga para a gente aqui, 997-666-555. Repetindo para você anotar aí, 997-666-555. Prefixo internacional 55, se você está fora do Brasil, e DDD 11, se você está aqui no Brasil. Muito bem, estamos aguardando o seu contato. E também nas redes sociais, você pode aí postar, fazer o seu comentário através das redes sociais. Fala nisso, Flávio, como é que nós estamos aí? Conta pra gente. A interação do nosso ouvinte através do WhatsApp, né, nosso telefone que foi mencionado por você, Turíbio. Um abraço carinhoso para a Regina de São Bento do Sapucaí, a Mariana Cosa de São Bernardo do Campo, Eunice Marqueto e a Cida aqui de Santo André. E eu queria falar uma coisa, Turíbio, com relação ao processo da religiosidade, né, e do ensinamento que a família tem por, vamos dizer assim, obrigação de oferecer aos seus filhos. Porque muitos pais, eu ouvia, principalmente nossos trabalhos de evangelização infantil, que ia aguardar um momento para que ele decidisse de uma maneira natural, voluntária, que caminho que ele deveria seguir. E eu
particularmente discordo dessa opinião, né? As nossas filhas podem ser consideradas como espíritas de berço, porque desde o ato da concepção, no momento da gestação, nós tínhamos uma influência muito grande com a prática do Evangelho no lar, e nós não fazemos só no domingo, né? Nós temos o hábito de praticar isso todos os dias. E as meninas, antes de irem para a escola, né, por volta das 6h30 da manhã, é o nosso horário do Evangelho. E eu confesso, muitas vezes elas não estão com vontade, né? Elas não estão com nenhum interesse por aquele momento. E eu aprendi com a minha mãe, né, que a gente tem que fazer acontecer, né? Então, nós não que obrigamos, mas a gente coloca que aquela é uma obrigação, de um lado muito positivo, como qualquer outra atividade da casa, né? Nós temos tempo para tudo e a gente tem que ter tempo para isso também. E a gente percebe que nos momentos importantes, como nós dizíamos no bloco anterior, esse relicário, essa caixa de ferramenta, é o ensinamento do Evangelho que nós colocamos. A profitência religiosa, seja um espírita, um cristão ou um presbiteriano, seja qual for a opção desse jovem no futuro, ela vai ocorrer a partir do momento que ele tenha uma base sólida. Então a família tem que provar na condição de educação, de ensinamento, mas também no exemplo. Não adianta também nós queremos que o filho tenha um comportamento religioso se esse também não é o nosso, a nossa conduta, o nosso trabalho. Então, em todos os momentos, a gente traz para as nossas filhas, para as pessoas, quando a gente pode, o ensinamento de Jesus, fazendo aquela alusão de que, da forma como o mestre realizava, através das suas histórias emocionantes, através das suas parábolas, então é a maneira mais sutil e inteligente da gente colocar ensinamentos tão valorosos para a vida. Então, no caso das nossas filhas, pode ser que no futuro elas não sejam espíritas assim como somos nós, mas elas realmente vão ter um excelente exemplo, elas vão ter uma orientação especial nesse aspecto. Então, com a gente lá não tem negociação. Tem que assistir o Evangelho e no momento tinha que ir para a evangelização. A família toda ia para o centro, então elas têm que ir junto. É lógico, depois tem prova, tem uma condição no dia seguinte, a gente vai tendo aquela parcimônia, negociando, mas vamos exigir. Agora, a pergunta do dia para você, o que é que você faz para ajudar os jovens? Olha, esse é um dos nossos trabalhos, né? E no outro eu estou aprendendo junto com eles. Eu brinco que a minha filha mais velha, eu aprendi a ser pai. A segunda já teve um pouco de liberdade, um pouquinho mais de condição. Mas a gente aprende junto. Todos os dias em nossas casas a gente tem uma atividade, tem uma situação que nos faz aprender conjuntamente. Muito bem, tá aí. Você também pode responder essa pergunta. O que você está fazendo para ajudar os jovens aí? Estamos aguardando a sua posição. Marinho, o que você faz para ajudar os jovens, Marinho? Conversa. Ué, conversa com diálogo. eles. Perfeito. Toda vez que eu tenho oportunidade, né? E converso não com o intuito de querer dizer para eles que o que eu estou falando eles têm que seguir, não. É o contrário, até procurar ouvi-los para dar oportunidade na conversa natural a gente passar alguma coisa. Eu adoro sair com os netos, por exemplo, e fazer coisas que eles gostam, né? Quer dizer, agora não está mais na fase de ir num parque, agora está na fase de ir querer tomar um lanche. Mas você já tem, os netos já estão na adolescência, né? Já estão, né? Então a coisa que a coisa que eu mais gosto e acho que eles gostam é quando nós saímos juntos, né? Para ir tomar um lanche e eu fico ouvindo as conversas deles e participando das conversas deles, né? Sem qualquer julgamento, sem qualquer direcionamento. Por aí eu vou percebendo o que eles pensam, o que preocupa. Quer dizer, é quase que um trabalho preventivo muitas vezes. E claro, tanto quanto possível, a gente participa com histórias, com exemplos e perguntas que eles fazem, né? Eu queria aproveitar essa oportunidade aqui para retratar uma experiência. A vantagem da gente ser mais velha é que a gente tem muito caso para contar, né? Algum tempo atrás, nós recebemos a visita de um policial militar aqui no Semeador, que estava buscando uma oportunidade para ser voluntário aqui, né? E assim, e não foi por causa da filosofia espírita, né? Por outras razões. Porque ele queria ser voluntário no trabalho. E aí, conversando com ele, perguntando, mas escuta, de onde é que vem esse impulso, né?
de você querer ser voluntário. Ele falou, não, é que lá na academia militar, na academia do Barro Branco, nós aprendemos que as regiões que têm um templo religioso, normalmente o entorno é mais tranquilo. Então nós aprendemos que tanto quanto possível a gente deve colaborar com as casas religiosas, qualquer religião que tem, porque ali naquela casa religiosa a vizinhança tende a ser mais tranquila, né? A região tem. Então por aí a gente pode ver e fazer a importância, né? A importância, né, daquilo que foi dito, né? O que significa a proximidade religiosa para um jovem, né? E tanto quanto possível a gente induzi-lo, sim. Quer dizer, nós não vamos nunca pôr de castigo alguém porque não quis ir na missa, ou porque não quis ir no centro, ou porque não quis ir. Mas tanto quanto possível, induzi-los, né? Induzi-los você não vai deixar largado, né? Você não vai deixar falar, ele não quer ir mais, então tá bom, deixa eu respeitar a opinião. Agora, vocês estão falando, você está fazendo uma abordagem muito interessante a respeito disso, né? E o Flávio também tocou nesse assunto, a Graziele está reforçando a questão da importância das casas religiosas, né? No caso do Espiritismo, nós temos muitas casas com programas específicos para os jovens. As famosas mocidades espíritas, a evangelização infantil, né? As mocidades espíritas, inclusive aqui no ABC, tem a REMO, né? Que é a reunião das mocidades espíritas. Aí eu pergunto, esses programas que envolvem a mocidade espírita, né? São programas diferentes do que se trata numa casa espírita? Qual é a diferença deles, dos assuntos que são tratados ali, para os assuntos que são tratados nas reuniões normais com adultos nas casas espíritas? Eu vou pedir a ajuda do universitário aqui, sim, viu? Universitário, está mais habituado a mexer com isso. Essa resposta está aqui do nosso lado. O trabalho nas pergunta casas... do milhão, hein? Na verdade, o trabalho nas casas espíritas, né, tem que ter realmente muita criatividade, né? Porque existe um trabalho interessante para que a gente desperte o interesse e depois do interesse despertado, buscar o engajamento do jovem, né? A gente tem que, numa tarefa árdua, promover essa condição de que o jovem se estimule ao trabalho, principalmente a condição do trabalho voluntário. E você percebe que no momento da ação, da mão na massa, né? O que a gente brinca que é pôr a mão no arado sem olhar para trás, é a hora que o jovem também se realiza e ele percebe a beleza no processo do atendimento do próximo. Ele faz uma analogia porque esses jovens nos surpreendem, são espíritos muito mais evoluídos do que nós e eles percebem a diferença da condição social, as dificuldades que o outro passa. Ele olha um jovem que não tem oportunidade e ele está ali para estender a mão. Isso é a semente mais produtiva que a gente pode colocar no coração dessa juventude, porque esse vai ser o estímulo no futuro de transformarem o mundo, e é a missão de todos eles, né? Porque realmente aquele instante é crucial na vida. Eu me lembro, Marinho, que quando nós lá no Grupo Assistencial Irmão Romano íamos até um orfanato que chama Casa do Cristo Redentor, e minha mãe me levava, e eu era muito jovem, 12, 13 anos, a coisa que eu mais achava maravilhosa era que naquelas alamedas a gente distribuía os alimentos, né, todos no chão, para poder confeccionar as cestas de alimento que a gente forneceria para as famílias. E as famílias, lá um lugar maravilhoso, enorme, e as famílias ficaram todas do lado de fora, e a gente não tinha ideia de quem estava lá do outro lado. E aí nós tínhamos um caminhão cheio de brinquedos, e muitas vezes brinquedos que eram usados. E aquilo tocava meu coração, porque era aquele brinquedo usado que a gente entregava para aquela criança, a alegria que aquilo despertava. E aquilo marcou tanto a nossa história que até hoje, né, quando a gente faz esse trabalho, quando a gente se doa na condição voluntária, como aquilo toca o nosso coração. E aí, na hora que eu ia embora, a gente ficava tão feliz porque tinha família que recebeu um alimento, tinha uma criança que recebeu um brinquedo. Então, é muito importante a gente estimular o jovem, levar para uma atividade completamente diferente do que é a vida e o cotidiano E né? ele vai adquirindo essa percepção de que ele consegue fazer algo bom. Né? E isso é importante, a gente precisa ter essa certeza que eu consigo fazer algo bom. Não só para ofertar algo
bom para o outro, mas para ter isso comigo de que eu posso ser alguém melhor, que eu posso fazer o bem para as pessoas. Mas Mas e à o- medida o- que esses grupos, perdão, Sim, sim, pode falar. e à medida que esses grupos estimulam que os jovens se agrupem nisso, porque o jovem ele precisa do grupo de Ele jovens. tem a tendência grupal. Ele tem a tendência grupal, é do momento. É quer deste dizer, momento. É, de momento. É Então, a tribo dele, é a tribo. É a quando tribo. eles fazem em grupo isto, quer dizer, a motivação ainda é maior. Né? Agora- Ele não vai fazer porque o pai ou o tio, porque já não está na mesma faixa etária, mas se o grupo está fazendo, ele vai entender que é o que ele vai fazer, que ele precisa fazer também. Para identificação é com o grupo. Por 2 vezes você usou da tua brilhante explicação aí a questão da beleza do trabalho dele. Será que o que o jovem faz, a postura do jovem, na verdade não é aquilo que nós adultos também gostaríamos de fazer? Sem dúvida, principalmente a parte artística, né, que é o que estimula muito o jovem, a música, o teatro, a interpretação, as condições lúdicas, porque o processo da evangelização para a infância e juventude, adolescência, a condição da pré-adulta, que a gente chama de mocidade, é completamente diferente do que o adulto faz. O estudo do Evangelho, o estudo do Livro dos Espíritos acontece de uma maneira mais natural, mais simples, menos forte, incisiva, que muitas vezes a cobrança, né, que nós temos na condição de adulto, do entendimento daquilo, realmente aconteça. Então, o jovem mesmo, ele percebe que essa forma subliminar, essa maneira diferente de aprendizado, acontece de uma maneira maravilhosa mesmo. E eles participam, os próprios jovens dão as aulas, né? Então não é um adulto que está ali colocando, então o adulto está ali para organizar o trabalho, vai participar do processo, mas o jovem ele atua. Se não for assim, ele não fica. Ele precisa tá participando do processo. Muito bem. Você queria falar, Marinho? Quero sim, eu queria voltar a um ponto aí, sem tirar a importância desse que nós falamos agora. É uma pergunta que você fez, Turíbio, Sim. que, como eu estou muito lento aqui, caiu a ficha agora. Aqui. É a respeito de quando o jovem faz a opção por uma religião diferente da família, né? A experiência que nós temos tido aqui nos nossos atendimentos fraternos mostram que esse problema não é tão grave, sabe? O problema que aparece com um pouco mais de gravidade é quando na família, no casal, há opções diferentes de religião, né? Quando a esposa vem com uma religião e o marido vem com outra, né? E muitas vezes estabelece ali um conflito por causa disso, né? Eu acho que vale a pena nós aproveitarmos esse espaço para que, caso a gente venha a conhecer algum caso assim, os nossos ouvintes venham a conhecer algum caso assim, que procurem ajudar e procurem influenciar para que haja efetivamente um acordo, né? Nós tivemos um caso aqui de uma jovem que estava numa situação muito crítica na fase da vivência dela, né? Como nós não vamos citar nomes, a gente pode citar o caso, né? Não vamos inferir nenhuma ética aqui, mas o caso é que esta jovem, ela tinha tentado um suicídio, né? E nós percebemos que havia ali um processo depressivo, que havia ali um processo de influência espiritual, e recomendamos muito que a jovem viesse aqui fazer a assistência espiritual que a gente presta em casos assim, né? Mas que infelizmente não foi possível porque o pai era de uma outra religião, não aceita o espiritismo e diz que não permitiu que a criança viesse, né? Claro que nós aí não fica difícil, né? Pois é, claro que nós não deixamos de assistir pelas nossas vibrações, pelas preces que fazemos à distância, que também atuam, né? Mas seria mais eficaz se nós pudéssemos ter tido uma ação mais direta, né? E isso significa dizer o seguinte, que se nós estamos diante de uma opção de religião que constrói, que não trabalha, que só gera coisas boas, que a gente deve respeitar as opções e fazer um acordo entre no casal principalmente, para que seja numa ou seja em outra, que efetivamente aquela jovem tenha um direcionamento religioso. Turíbio, posso fazer um comentário rapidinho? Claro, a fala Grazi, do Marinho me fez lembrar, é uma queixa que eu escuto com frequência dos adolescentes. Meu pai e minha mãe seguem uma religião
exigem de mim certas condutas, mas eles, às vezes, pisam na bola. Adolescente fala isso com muita frequência. Então, os pais precisam estar sempre vigilantes, porque eles estão observando. Então, às vezes, você frequenta uma certa religião, quer que o filho faça as coisas de uma determinada forma, mas é aquela famosa, faça o que eu, né? o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Porque não... Então, eles reclamam disso com muita frequência. Então, a gente tem que orar e vigiar para não deixar Graziele, essas coisas acontecerem. aquela situação que eu acho que é muito complicada, muito profunda e comum, que é o jovem se isolar. Ele não quer falar com o familiar, ele se isola, fica sozinho, a mãe comenta com ele, ele não quer nada, o pai, ele fica quietinho no canto dele. Como é que o pai pode fazer, os pais podem fazer para tentar uma aproximação? Como é que os pais podem agir numa situação como essa? Esse isolamento, ele faz parte desse período também, ele faz parte desse processo. Ele precisa é como se ele fosse fechando num casulo para poder fazer toda aquela revisão que a gente conversou lá no começo, para ele poder depois, para nascer essa borboleta aí, tá? Então, esse momento de isolamento, ele é importante. Ele não pode ser por longo período. Vai ficar 15 dias dentro do quarto? Não dá. Então, se ele fica um dia inteiro, às vezes 2, 3, isso está dentro do esperado. Tá? Então, a gente vai avaliar o quanto tempo dura este isolamento. Agora, como ficar próximo, né? Quando ele te der essa oportunidade, vai lá, bate na porta do quarto, pede para entrar, pergunta se está tudo bem, vai pegando ali nas pequenas coisas, né? E tenta conversar o máximo possível. Tem uma coisa que é muito frustrante para os pais nessa fase, é que assim, os pais não são mais as figuras identificatórias deste adolescente, como era o herói, o Superman da infância. Eles agora passam a ser pessoas normais para este adolescente. Então, às vezes, convida um amigo para ir lá. Então, já que é para ficar isolado no quarto, pelo menos fique em 2, 3. Não se isola sozinho. Tenta trazer esse adolescente para você, sempre por meio do diálogo, perguntando se precisa de alguma coisa. Não é para deixar ele ficar lá. Bate na porta, entra no quarto, conversa um pouquinho, né? Vai tentando acessar esse adolescente. Mas esse isolamento, ele é comum, porque ele precisa desse tempo para se rever. Então, ele vai fazer esse processo de fechamento. E você vai precisar avaliar isso. Agora, mais de 15 dias pode estar acontecendo já uma questão, uma depressão, alguma coisa mais complicada. Alguma coisa mais complicada, você vai ter que intervir de uma forma mais incisiva. Mas ele é comum, os pais não entendem, né? Porque às vezes ele não quer descer para comer com a família. Como assim? Você não vai almoçar com a família? Ele não quer. Naquele dia ele não quer. Quer sozinho. Ele quer ficar sozinho, ok, né? Então a gente vai avaliando aí o quanto tempo vai durar esse isolamento e enfim. Às vezes o que a gente pensa que é bom para nós não é bom para o outro. Nesse momento ele não quer se relacionar com a família. Mas eu acredito também, né, Grazi, que a gente sempre tem que pedir para os pais uma atenção redobrada, né? Não adianta a gente imaginar que a gente às vezes baixa a guarda. Porque a criança passando, né, de criança para adolescente, então a gente percebe que ele tem uma independência. E a gente se acomoda com essa independência porque o trabalho foi muito árduo, né? Foi. Desde quando bebê até 7, 8 anos. Vai ficar mais árduo. E aí depois aí você fala, agora já dá para eu relaxar. Já passou. Já não passou. E na verdade não passou. Né? E a observância da influência do meio. Como o Marinho mesmo falou, quais são os costumes? Né? Tá tendo ideação fixa? Está tendo problema com relação à amizade, está numa condição de decepção, está numa condição de depressão. Inclusive o Júnior, um dos nossos ouvintes, até coloca uma situação gravíssima. Às vezes passou de determinado ponto e a gente tem um potencial suicida. Sim. E a gente percebe que os índices são alarmantes, principalmente na adolescência. Porque ele não tem essa capacidade de freio de impulso. Nessa fase ele não tem ainda isso pronto. Então, ele não vai pensar muito para fazer uma bobagem, para fazer algo mais sério. Né? Então, essa vigilância, ela precisa acontecer. Acho que o Flávio colocou isso é extremamente importante. Não é porque ele já tem autonomia, que sabe até sair sozinho na rua, que eu vou deixar a coisa a Deus dará. Então, é o momento que quem está pensando que vai descansar,
Sinto muito, mas Não vai o trabalho é dobrado. Exato. E outra coisa que realmente hoje, principalmente na adolescência, na juventude, é o consumo tanto das drogas lícitas quanto das drogas ilícitas. Porque existe uma permissividade, um pensamento de liberdade do jovem que tudo pode. Então, o uso de drogas para efeito recreativo, a mistura da droga com a bebida alcoólica, né, que a gente sabe que isso traz consequências gravíssimas, inclusive no processo de formação e de desenvolvimento da intelectualidade, da parte cerebral, coordenação motora. O jovem ainda na sua constituição física, orgânica, biológica, não está 100% formado. Então, se ele faz uso dessas drogas, se ele faz uso desses entorpecentes, isso vai interferir no seu desenvolvimento motor, intelectual, de desenvolvimento, comportamento, dimensões psicológicas. Então, a gente precisa reforçar ao jovem o quão perigoso é tudo isso. Hoje, os jovens estão realmente consumindo, além do tabagismo, essa condição do narguile, né, que as pessoas não têm ideia da dimensão do problema pulmonar, respiratório que isso causa. E às vezes encaram tudo aquilo como uma condição de diversão, de liberdade. E os pais têm a obrigação. Quando Deus, na sua infinita bondade, confiou esses espíritos para o nosso cuidado, é para que a gente tivesse uma atenção redobrada. Porque esses espíritos vêm, né, no processo encarnatório com uma necessidade tão grande do desenvolvimento, do crescimento, e essa energia deva ser aplicada em outras circunstâncias, não nessas atividades que hoje os jovens estão se perdendo nessa situação. Então os pais, os tutores, não percam a mão, né? Não pensem que o processo educativo, nós não estamos falando de criar condições de violência no tratamento do processo educacional, mas rigor, disciplina. Isso é necessário, porque nós não somos amigos dos nossos filhos, nós somos pais, nós somos mães, né? E a amizade, o relacionamento é uma construção. Bom, nós estamos falando sobre problemas da adolescência, as questões que envolvem a adolescência, e não dá para fugir também disso. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde o isolamento social está colocado aí. Por mais que os jovens estejam meio rebeldes ao isolamento social, né? Estamos vendo isso fundamentalmente agora, onde os contágios dessa nova fase de Covid aí estão sendo da faixa de 20 a 40 anos, quer dizer, onde pega fundamentalmente o final da adolescência e tal. A pergunta, né, como tornar a convivência mais fácil em função desse isolamento social, onde as famílias estão submetidas e os jovens também? É um grande desafio, né, É um desafio, né? Não tem dúvida. Porque estamos todos dentro de casa neste momento, né? Antes tínhamos uma dinâmica que, enquanto estava um, o outro não estava, e agora estamos todos dentro de casa. Tem uma coisa bem interessante, desde quando eu comecei aí no movimento espírita, na casa espírita, é que o próprio nome diz casa espírita, né? E a nossa casa, ela também pode se tornar um lar espírita. Em casa, os meninos eles reclamam, mas interessante que reclamam, mas assiste. De novo, Valdecir, o filme do Divaldo Franco, a gente não aguenta mais. A gente vai jovem, tenha paciência. E aí também eles colocam o filme que eles gostam lá, da religião deles, então assim, tá tudo certo. Então, a gente vai tentando transformar este lar num lugar de tolerância, acho que é a primeira coisa. É bastante tolerância e paciência, de respeitar, né? Então a gente tem, eu estou trabalhando em casa, então tem um momento que eu estou num espaço que eu fico só eu lá, depois a gente divide aí a convivência, e algo que nós não estávamos acostumados antes, né? Eu acho que veio justamente para a gente poder desenvolver essa tolerância, esse respeito, esse amor. Então, saber dividir esse espaço, saber compartilhar as ideias, conversar, aproveitar isso ao nosso favor, não contra nós. Eu acho mais difícil é compartilhar, né? Compartilhar. Porque dividir, tudo bem, cada um tem, você usa 10 horas, outro, mas vamos usar juntos. É muito difícil.
Mas vamos ter que entrar no acordo. Tem que, né? Acho que é o momento de acordos. Não tem outra alternativa. Não tem né? outra alternativa. De bastante conversa, não só em relação às coisas práticas, do trabalho, da casa do estudo, e também das questões do evangelho, da religiosidade, da espiritualidade, que vai ter que ser tudo ali dentro daquele mesmo espaço. Muito bem, estamos falando sobre desafios da adolescência e esse espaço de Semeando Boa Nova tem apoio institucional da Casa Rossi. A Casa Rossi é uma empresa que cuida fundamentalmente e vende, né, fundamentalmente utensílios para o seu lar e para a construção civil também. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, liga lá para a Casa Rossi, 4451 7950. Vamos repetir para você anotar aí. 4451 7950. Se você quiser nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Bom, Graziela, nós estamos chegando nos momentos finais do Semeando Boa Nova e gostaríamos que você deixasse aí a tua mensagem final para os adolescentes, para os pais, para os avós, para os adultos que convivem com adolescentes, por favor. Então, o adolescente, ele é um ser, né, em construção, é um ser especial que merece todo o nosso respeito, nossa atenção, né? Eles são aí pessoas lutadoras que estão tentando aí nesse mundo tão difícil. O Flávio falou uma coisa importante. A gente não tem uma adolescência, a gente tem adolescências. A gente tem adolescentes, por exemplo, que não tem condição nenhuma nesse tempo de pandemia, que não tem nenhuma internet para conseguir estudar. Então, são muitas adolescências. Não vamos achar que existe uma adolescência só, porque as coisas vão variar. Então, vamos apoiar o nosso adolescente, não vamos julgar, vamos acolher e ajudá-los a passar por esse período, que é um período de conflito especial, que nós já passamos também, né? Eu acho que é isso. Eles merecem todo o nosso respeito e a nossa admiração. Não vamos deixar os nossos adolescentes de lado. Muito bem, tá aí. Então, Flávio, mais alguma coisa dos nossos ouvintes aí das redes sociais? Não, realmente todos aqui apoiando, né, corroborando com os nossos pensamentos, dizendo que realmente a atenção e a obrigação dos pais para com os filhos é realmente muito grande, para com esses jovens que merecem toda a atenção necessária e possível. E ganhadores dos livros de hoje, já tem Hoje aí? Nós temos a Mariana Cosa e o Omar Mota, que foram os ganhadores do dia de Mariana hoje. Cosa e Omar Mota, parabéns por vocês terem ganhado os livros. Vão retirá-lo aqui no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André, todos os sábados após o programa Semeando Boa Nova. Agora, 9h30, termina o programa, você pode chegar aqui 9h35, vai pegar os seus livros aqui com a gente, aqui a equipe vai estar todinho aqui, você vai ver como é que é o nosso estúdio aqui. Estamos aguardando o seu compartilhamento, tudo dentro dos protocolos sanitários, evidentemente. Graziele, uma palavra só para resumir tudo que a gente falou hoje aqui. Acolhimento. Acolhimento, aí, bela palavra. E por que acolhimento, hein, Graziele? Porque é isso que vai ajudar os nossos adolescentes Muito bem. a atingirem os seus objetivos maiores. Ok, ponto final no Semeando Boa Nova de hoje. Muito obrigado por ter ficado com a gente aqui hoje. Que Temos agradeço. ensinado bastante. Sábado que vem, a Graziele esteve falando sobre desafios da adolescência e da juventude na atualidade. Sábado que vem, o Anderson Vespa estará conosco aqui, falando sobre harmonia familiar. Lembrando que você pode ficar conosco. Você acessa lá o www.semeador.org, onde na aba rádio você vai ter lá todos os programas dos últimos 25 anos lá, para você ouvir sobre o tema que você quiser. Tem lá o buscador, você procura o tema e vai ter sempre um programa no tema que você quer. Bom, esse programa aqui, que está acabando agora, às 18 horas de hoje, vai estar na íntegra lá na web rádio, www.webradio.osemeador.org. E uma boa semana para você, ouvinte.